Oi gente, através desse vídeo a gente vai entender como que a gente confecciona o circuito elétrico do cartão de Dia dos Pais. É uma coisa simples, tá? E o que que você vai precisar? Do cartão enviado pela escola, e aí você tem uma face onde será feito desenho orientado pela professora e dentro a lâmpada onde você vai fazer o texto que a professora te orienta, tá bom? Além disso, você vai precisar de uma fita adesiva. Eu peguei uma fita colorida para ficar mais fácil de você ver onde que eu estou passando fita. Mas pode ser uma fita, um durex, pode ser fita isolante, é mais difícil de trabalhar, mas pode ser também. Fita crepe não é muito indicado, porque a fita crepe ela rasga com mais facilidade, então não é muito indicado. Além disso, você vai precisar da fita de cobre que a escola mandou, e essa fita ela é uma fita adesiva, tá? Então você vai conseguir colar ela direto no papel. Você vai precisar também da bateria. Uma observação, é assim que a gente segura uma bateria, tá bom? Não segure a bateria por esse lado, porque ao segurar por esse lado você descarrega a bateria. Segure pela lateral. A bateria, a lâmpada LED, que provavelmente é amarelo, que você recebeu da escola, e uma tesoura. É isso que você vai precisar para a gente poder montar o circuito. O primeiro passo que você vai fazer é fazer a marcação da posição da lâmpada, porque essa marcação da posição da lâmpada vai ajudar a gente a orientar como que a gente faz, onde vai posicionar os fios elétricos. Então, segundo a orientação da sua professora, na posição que ela pedir para que a lâmpada seja colocada, você vai fazer o furinho. Você pode usar o próprio LED para fazer o furo. Então você faz duas perninhas do LED e coloca a lâmpada. Esse furo, esse primeiro furo, é apenas com a função de marcação. Então tá aqui, meu LED tá preso, fiz a marcação. Depois que eu fiz a marcação, eu vou tirar o LED, vou reservá-lo, porque todo o trabalho que eu farei será na parte de dentro, onde aparece aqui a minha marcação. Ela vai ser uma referência para mim. E aí, nessa marcação, eu vou colar a nossa fita, fazer duas linhas paralelas, tendo o furo no meio. Então eu vou mostrar para vocês como que isso deverá ser feito, tá bom? Então duas linhas paralelas com o furo no meio. Essas linhas paralelas, vou fazer um rascunho, essas linhas paralelas não podem se tocar, jamais, porque essa é a ideia de paralelo, jamais se encontra. Então, duas linhas paralelas e minha caneta não funciona. Duas linhas paralelas. Tá? Então, a posição que eu vou colocar, essas duas linhas paralelas, elas vão ter o furo aqui no meio e as duas linhas posicionadas aqui. Em cima dessas duas linhas, você vai cortar a sua fita de cobre e colar de forma que elas fiquem próximas a esse furo, mas que não se encostem. Então, vamos fazer essa parte do corte. Então, coloquei minha primeira fita. É legal que ela venha até bem próxima da parte de baixo, tá bom? Mas não precisa ser exatamente até embaixo. Outra coisa, a fita não pode quebrar, ela não pode cortar no meio do caminho, tá? Ela tem que ser uma fita única, cada uma dos lados paralelos, tá bom? Ficando desse formato aqui, ó. Você tem o furo aqui no meio e duas paralelas que eu coloquei aqui, ó. Não precisa ficar perfeito, mas ela não pode encostar uma na outra, tá? Então ela tem que manter esse padrão com o furo aqui no meio. Qual que é a próxima fase? Agora sim, a gente vai voltar com o LED, mas antes de colocar o LED, você vai fazer um teste para ver se ele está funcionando. Você vai pegar o LED, você vai perceber que tem uma perna maior que a outra. O que isso significa? A perna maior significa que tem mais, ou seja, ela é positiva. Então eu posso, para testar o LED, colocar no lado positivo da minha bateria.
Qual que é o lado positivo? É o lado que tem o sinal de mais, é o lado onde tem as coisas escritas. Esse é o lado positivo da minha bateria. E o lado negativo é o lado em que eu tenho os pontinhos, que eu tenho a curvinha aqui, tá bom? Então o lado positivo da bateria é o lado liso. É o lado liso em que tem as partes escritas. O lado negativo é o lado que não tem nada escrito e tem vários pontinhos, tá bom? Então o lado maior, o lado positivo do meu LED, tem que encostar no lado positivo da bateria, para que ele funcione, tá? Tem que ser dessa forma. Então, se ligar ao contrário, ele não liga. Então, o LED precisa ter a posição correta na sua bateria. Ligou, testou, quer dizer que o LED está funcionando, está acendendo numa boa. E aí você vai colocar o LED, no local novamente, vai colocar o LED onde você tinha programado. Colocou o LED, vai do outro lado da folha, vai sair as duas perninhas do LED aqui. Você vai dobrar a perninha menor do LED, de forma que ela encoste em uma das duas linhas paralelas que você desenhou. Então você vai dobrar a menor e ela vai encostar em uma das linhas paralelas que você encontrou. Tanto faz qual das duas, tá? Mas ela só pode tocar em uma delas. Então você vai dobrar e colocar aqui. Para garantir que ela não vai se mexer, você vai pegar a sua fita adesiva e vai prender essa perninha com a fita adesiva. Pronto, ó. Então ela vai ter que ficar presa com a fita adesiva, a perninha menor. A perninha maior tá aqui ainda, tá? Perninha menor presa com fita adesiva, pegando um único lado. A fita adesiva tem que deixar, não pode preencher toda a lateral, essa parte de baixo aqui das linhas paralelas, elas não podem ter fita adesiva, porque senão não vai fechar o circuito. Então é só um pedaço suficiente para que a perninha fique bem presa e fique encostando o tempo todo na fita de cobre. O outro lado é onde vai ficar a bateria. Lembrando que a gente pegou a perninha maior, que ela vai encostar na parte lisa. Então o que você vai fazer? Essa parte onde tem os pontinhos da minha bateria, onde tem o negativo da minha bateria, eu vou colocar ela encostando na outra fita. Então vou colocar ela encostando na outra fita aqui. E vou dobrar a minha perninha, a outra perninha do LED, para encostar na bateria. Ela tem que ficar assim, ó. Opa, que o positivo da bateria para cima e a perninha do LED encostando no positivo. E o negativo da bateria, que é onde tem os pontinhos, ele vai ter que ficar encostando na outra linha paralela. E você vai prender tudo isso com fita. Ele precisa ficar muito bem preso, porque ele não pode se desconectar, ele não pode soltar. Então vamos prender tudo isso com a fita. Certo? Como que vai ficar? Tá aqui a bateria, a fita pegando na parte do negativo da bateria e a perninha do meu LED, pegando na parte do positivo. E tem que estar tudo muito bem colado, de forma que ele não consiga escapar. Para ver se está tudo certo, para ver se está tudo bem, se não tem nada de errado, você pode fazer um teste com o pedaço de fita que sobrou. Não joga fora que a gente vai usar. Você pode fazer um teste. Você vai colocar os dois pedaços aqui, ó. Você vai prender os dois pedaços com a mão. Prendeu, pegando os dois lados. O lado do cobre fechando o circuito aqui, ó, pegando nos dois lados do outro cobre. Você vai perceber que a lâmpada vai acender. Se eu soltar, ela desliga. Então
Então, quando que ela vai acender? Quando eu pegar a fita e conectar os cobres. Conectou os cobres, a lâmpada se acende. Tá bom? Beleza? Para finalizar o circuito, o que a gente vai fazer? Esse pedaço que sobrou, você vai colocar no outro lado do cartão, onde tem a lâmpada, mas numa posição que quando você fechar, ele vai encostar nos dois pedaços paralelos que tem desse lado aqui, ó. Então eu tenho que colocar no cartão aqui, numa posição que isso funcione, que isso encaixe. Então vou pôr aqui um pouquinho para baixo. Você pode cortar, mas qual que é cortar e não usar o tamanho inteiro? Vou usar isso aqui, já tá bom. Vou usar um pedaço desse tamanho. Mas qual que é a regra? Esse pedaço ele tem que ser suficiente para conectar os dois lados aqui, ó. Tem que ter pelo menos o tamanho suficiente para conectar esses dois lados. E aí basta você colar do outro lado do papel na posição equivalente. E aí ele vai ficar assim. E aí está pronto o nosso cartão. Quando eu fechar o cartão e segurar dessa forma, ela acende. Quando eu abrir o cartão, ela estará apagada. Quando eu segurar o cartão, ela acende. Quando eu abrir o cartão, ela apaga, tá? Então a ideia do cartão que acende é justamente essa, tá bom? Muito obrigado, gente. Qualquer dúvida... algumas coisas que podem dar problema. Acontece o seguinte, o LED tem um lado certo para poder acender. Se caso você inverter as perninhas e já tiver tudo no jeito, tudo colado, tudo pronto, basta você inverter a posição da bateria. Você coloca a bateria ao contrário do que eu informei e você resolve o problema. As duas, essa faixa e essa faixa paralela, elas não podem encostar, porque se elas encostarem, não pode encostar aqui no papel. Se elas encostarem, a lâmpada nunca vai apagar. Isso é um problema porque vai descarregar mais rápido a lâmpada. Tome cuidado para que a hora que você coloque a folha desse lado, ó, o papel desse lado que vai fechar o circuito, você coloque numa posição que você consiga apertar os dois, tá? Você apertar e fechar o circuito, beleza? Outro cuidado que tem que ser, tem que estar tudo muito bem preso com as fitas, porque se não ficar bem preso com as fitas, tem uma chance considerável dele ficar soltando, ficar caindo, e aí o circuito abre e você não vai conseguir fazer não vai fazer com que ele acenda na hora que você deseja, tá bom? Então, tá feito o nosso cartãozinho de Dia dos Pais. Tenham um ótimo Dia dos Pais, um ótimo final de semana, um ótimo almoço em família e para aquelas pessoas também, um ótimo dia em família, que eu acho que isso é o mais importante, tá ótimo, tá certo? Gente, muito obrigado. Semana que vem nós teremos aula novamente. Estejam preparados para a gente enfrentar mais um ano, mais um bimestre maravilhoso ao lado de vocês, tá bom? Eu sou o professor Rafael Leandro. Muito obrigado, gente.